Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Fenelon. Ele é ex-diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É também advogado, especialista nessa área de aviação. Tudo bom? Tá ouvindo bem a gente? É um prazer recebê-lo. Bom dia, Maurício. O prazer é todo meu. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, né? A gente tem visto, a gente está vivendo no meio de uma pandemia, tem visto as companhias aéreas, principalmente, né, sofrendo muito, sendo muito atingidas por toda essa circunstância. E o governo tem também tomado algumas providências para socorrê-las. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor tem achado dessas providências que o governo tem tomado? O setor aéreo vive hoje, e muitos especialistas já reconhecem ser a maior crise da sua história. Só para darmos alguns números, no início da crise, a IATA, que é a associação que representa as empresas aéreas, divulgou um número de que o prejuízo gerado pela crise seria de 30 bilhões de dólares. Menos de 15 dias depois, esse número aumentou para 113 bilhões de dólares e mais 15 dias aumentou para 250 bilhões de dólares. Ou seja, é uma perda de receita enorme, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque simplesmente as pessoas pararam de voar. No Brasil, hoje, nós estamos com praticamente nenhum voo internacional e apenas 8, 9% dos voos domésticos. Nesse sentido, o governo tem trabalhado, tem divulgado uma preocupação com a continuidade do serviço de transporte aéreo no Brasil. Não se trata de salvar uma empresa ou outra, mas de permitir que nós não tenhamos um colapso do setor. Nesse sentido, o governo, num primeiro momento, porque a indústria da aviação civil ela já foi de cara atingida pela crise. É natural isso. A aviação ela é muito impactada pela macroeconomia, sempre funciona assim. Por isso que nas crises é sempre um dos primeiros setores afetados. Então, já no início da crise aqui no Brasil, o governo editou uma medida provisória, um decreto, com 3 medidas. Prorrogando o pagamento das tarifas de navegação aérea, aumentando o prazo para reembolso aos consumidores de 7 dias para 12 meses, mas nesse caso sem nenhuma multa contratual, e também uma medida para os aeroportos concedidos, adiando o pagamento das outorgas fixas e variáveis para o final do ano. Tudo isso, de uma certa forma, focando no fluxo de caixa das empresas para que elas possam sobreviver à crise. E agora também está acontecendo uma discussão no BNDES. Eles estão estudando uma forma de abrir uma linha de crédito para as empresas. E aí não divulgaram ainda como vai ser, mas pode até envolver debêntures ou até compra de ação das empresas pelo banco, uma quase compra de ação. Estamos aguardando ainda digamos assim, esse segundo pacote para o setor. Uhum. E o que essas medidas, principalmente a medida provisória editada pelo governo, parecem para o senhor? Elas são as medidas adequadas? Elas são suficientes? É necessário tomar outras providências? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário todo? Tem uma providência muito interessante que foi tomada pelo governo, pela ANAC, pelo CAD, que foi garantir uma malha aérea essencial no Brasil. Porque o que nós estamos vendo no restante do mundo é que muitas companhias estão parando suas operações. Como não tem mais demanda, como não tem passageiro voando, ou para fazer negócio, ou para fazer turismo, as empresas estão realmente colocando as aeronaves no chão. E aí, nesse sentido, o governo buscou um acordo com as companhias aéreas e com a autorização do CAD, da ANAC, para que elas possam conversar entre si, o que normalmente não poderia acontecer, porque seria considerado uma medida anticompetitiva, do ponto de vista econômico, mas nesse caso, nessa situação de completa exceção,
as companhias estão autorizadas a realizarem acordos para que pelo menos 9% dos voos previstos continuem e todas as capitais do país e algumas cidades continuem tendo voos. Se as medidas foram importantes o suficientes, é muito cedo para dizer, porque alguns especialistas dizem que nós nem chegamos no auge da crise, porém, como eu disse, não se trata de salvar uma companhia A, B ou C. Podemos aqui dar um exemplo. Em 2019, no ano passado, no início do ano, uma companhia aéreas que tinha aproximadamente 15% do mercado encerrou as suas operações e ninguém ouviu falar em governo colocar dinheiro para salvar a companhia aérea. Então, não é disso que a gente está falando aqui agora. O que a gente está falando é de evitar o colapso do setor. E o setor não trata só de companhia aérea, trata de todas as empresas que indiretamente também prestam serviço e até mesmo toda a indústria do turismo que seria afetada em caso de colapso. E você pode, num primeiro momento, Maurício, achar que tem algum exagero nisso, mas não tem. A própria IATA divulgou um número que 75% das empresas só tinham dinheiro em caixa para sobreviver em torno de 2, 3 meses. Uhum. Em relação a isso, eu andei lendo... Primeiro, uma outra consideração. Houve uma matéria, uma reportagem interessante que falava justamente isso que o senhor falou. Que o governo ele não só autoriza que as empresas elas dialoguem entre si para garantir o abastecimento, né, garantir o fluxo, como ele estimula que as empresas façam isso nesse momento, né? Então é uma situação tão atípica que a gente está vivendo que há até um estímulo por parte do governo para que as empresas se unam. E uma outra coisa, uma providência que as empresas parece que estão tomando para garantir também o caixa delas, é vender uma espécie de voucher para os clientes, para que eles possam fazer as viagens no futuro, para que elas tenham caixa agora, né? Essa é uma avaliação que o senhor faz também? É isso que as empresas estão fazendo? O que as empresas podem fazer a mais para elas garantirem ali a sobrevivência delas? Existe uma preocupação muito grande do governo, especialmente nesse momento de coronavírus, da pandemia, de que o transporte aéreo continue funcionando no Brasil. Até a gente tem visto, ontem mesmo, uma das companhias aéreas brasileiras transportou num voo de passageiros medicamento entre Guarulhos e Recife, se eu não estiver enganado. Então, o que o governo tem dito é que, nesse momento, vai ser muito importante no futuro nós termos um transporte aéreo no Brasil para a retomada da economia, mas também é muito importante agora que você precisa, num país continental, ter todo esse transporte de carga, de medicamentos, de equipamentos e até de profissionais de saúde. Todas as empresas aéreas estão transportando profissionais de saúde sem nenhum custo. Então, nesse sentido, é muito importante a continuidade do serviço nesse momento. Em relação aos consumidores, um dos pontos da medida provisória do governo trazia essa questão do reembolso. Porque se todos os passageiros pedirem reembolso agora e as companhias tiverem que reembolsar todo mundo agora, seria um impacto no caixa muito violento, o que praticamente inviabilizaria a continuidade da companhia. Então, o que o governo tentou buscar, conversando com a Secretaria Nacional do Consumidor, conversando com o Ministério Público, conversando com o PROCON, tentou buscar um equilíbrio. Ao mesmo tempo que o prazo de reembolso aumenta para 12 meses, não tem nenhuma multa. Então, por exemplo, mesmo um voo que não fosse cancelado, porque a crise foi mudando também, né, Mauro? Ao longo da crise, mais voos foram cancelados. No primeiro momento iam cancelar 30%, depois 40%, e depois chegou em mais de 90%. Mas mesmo aqueles voos que o próprio passageiro quisesse cancelar e que normalmente tivesse aquela multa contratual, aquelas regras da tarifa, não tem nenhuma multa. O passageiro terá 100% de crédito, mas ele terá até 12 meses para utilizar esse crédito para remarcar esse voo. O que nós temos visto é que, ao tempo todo, inclusive órgãos que normalmente não se alinham
como, por exemplo, as entidades de defesa do consumidor, PROCONs, Ministério Público, Secretaria Nacional do Consumidor, o que nós temos visto é um certo entendimento de que nós temos uma situação de exceção. E é importante, para um país como o Brasil, evitar o colapso do transporte aéreo. E também nós temos visto, por parte das empresas, as empresas estão fazendo algumas coisas que não necessariamente estão em lei, estão em regra, por liberalidade mesmo. Estão negociando com os passageiros, estão reforçando o call center, criando nos seus websites uma nova área só para remarcação de voo. Foi uma crise que pegou todo mundo de surpresa, né? Não tem como chegar agora e falar, nossa, a empresa deveria estar preparada para isso. Ninguém estava preparado. Só para dar alguns exemplos, na Europa, a Ryanair, que é a maior low cost da Europa, e não só a maior low cost, foi a empresa que transportou o maior número de passageiros em 2019, em torno de 150 milhões. Ou seja, mais que todas as companhias aéreas no Brasil. A Ryanair parou praticamente 100% da sua operação. Assim como outras empresas, EasyJet e outros exemplos. Algumas empresas nos Estados Unidos, não as maiores, mas algumas menores, já até encerraram suas operações, não foi nem uma suspensão. Então é um momento muito, muito complexo no setor aéreo, que nós estamos falando de curto, médio e longo prazo. Estamos falando de curto prazo, e a palavra é sobrevivência. Uhum. E dá para a gente ter uma ideia de quando que o setor aéreo vai recuperar ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso? Não, sem dúvida é muito cedo. Nós temos que lembrar a importância, o tamanho do setor no país. A aviação comercial representa aí aproximadamente 2% do PIB, em torno de 130 bilhões. E é um setor, como eu disse no início, que sofre muito fortemente o impacto da macroeconomia. Então, a retomada do setor também depende da retomada da economia. Se o impacto na economia for menor, com certeza o impacto na aviação comercial também vai ser menor. Mas o que nós temos visto, especialistas, economistas divulgando, é que não devemos ter uma retomada igual. Portanto, isso também não deve acontecer no setor aéreo. Ontem eu até estava lendo uma matéria, na Colômbia, por exemplo, a estimativa de uma empresa aérea é que a demanda volte até o final do ano a 70% e só em 2021 a 100% do que nós temos hoje. Então, tudo vai depender muito do tamanho da crise econômica. Certo. Processo longo. O senhor estava há pouco mencionando o PROCON e outros órgãos, só para eu me certificar de que eu entendi direito. Nesse momento de crise, órgãos que normalmente são antagônicos, digamos assim, eles estão se entendendo bem, estão dialogando bem, porque há um consenso de que a situação pede isso, né? Sim, sem dúvida. Esses órgãos são muito importantes e toda a preocupação com o consumidor é muito válida. Só que o que nós temos visto nesse momento é uma preocupação de todos em buscar o melhor acordo. Recentemente, coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, com participação do Ministério Público, só para quem não está familiarizado, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, fica dentro do Ministério da Justiça e também com a participação das companhias aéreas, foi feito um termo de ajustamento de conduta buscando exatamente isso que a medida provisória já previa. Um acordo entre companhias e passageiros para que não tenha nenhuma multa contratual, mas que também a companhia tenha um prazo maior para efetuar esse reembolso, claro. E todas essas questões de alteração de voo sem qualquer tipo de multa, né, Maurício? Entendi. No momento atual, então, o passageiro ele pode alterar o voo dele sem que haja multa. Porque me parece que havia uma divergência entre a ANAC e PROCON em relação a esse assunto. A possibilidade do passageiro alterar sem custos. Em que pé que isso está? Houve um entendimento? Não, a situação tem evoluído, né? Não tem uma norma que trata disso. Como eu disse, por liberalidade, o que a gente tem visto
as companhias aéreas fazendo é alterando as passagens que estavam compradas para esse período sem qualquer multa contratual. Mas é muito difícil tratar do caso a caso, porque pode ter um caso, por exemplo, que a pessoa quer comprar um voo para o ano que vem e tem uma diferença de tarifa. Então, a gente tem que separar isso. Estou falando de multa contratual, aquela multa que normalmente as companhias cobram, dependendo da tarifa que você compra, para você remarcar o seu voo. O que eu tenho visto de todas as companhias divulgando é que elas não estão cobrando essa tarifa de remarcação. Ah, certo. E uma outra coisa, aí agora eu falo um pouco também como consumidor. No caso, por exemplo, de uma pessoa que ela tem a passagem comprada e a empresa ela cancelou essa passagem. O que eu tenho notado é que mesmo com a possibilidade que a empresa dá da pessoa remarcar para um outro momento, existe uma dificuldade de fazer essa remarcação, porque o consumidor acaba direcionado para uma fila virtual que tem outras 1.500, 1.600 pessoas aguardando naquele mesmo momento, que lógico, tem um monte de gente com passagem cancelada, e acaba se tornando muito difícil, porque 1.500 pessoas na tua frente, você leva o teu dia inteiro, e se acontece alguma coisa da tua internet cair ou de ter algum problema no sistema da empresa, você é redirecionado para o fim da fila de novo. Então, como advogado, a pergunta agora que eu faço para o senhor, como advogado, o senhor acha que nesse momento as empresas aéreas elas podem enfrentar uma enxurrada de processos? Vamos fazer aqui uma conta de padaria. O Brasil teve ano passado em torno de 100 milhões de passageiros. Então, 8 a 9 milhões por mês, em torno de 8 a 9 milhões. Claro que isso varia dependendo da época do ano. Mas imagine o seguinte, todos esses 9 milhões de passageiros que voariam em março, abril, maio, do nada todos estão cancelando suas passagens ou já tiveram canceladas pela própria companhia. Então, o volume é enorme e totalmente inesperado. Então, levou um tempo, continua levando, para as companhias se prepararem para todo esse aumento do número de consumidores que estão procurando as empresas para cancelar ou remarcar suas passagens. Todos nós que viajamos muito a trabalho, tínhamos passagens compradas e até eu mesmo estou enfrentando a mesma coisa que você, ligando para as empresas. No começo estava mais difícil, eu tenho notado que melhorou um pouco. Algumas empresas disponibilizaram no seu website uma área que você nem precisa mais falar com a empresa, você coloca o seu localizador e você mesmo ou pede o voucher do reembolso ou remarca a sua passagem sem nenhum custo, sem nenhuma multa de remarcação. Então, é uma evolução, mas eu acho que está melhorando e eu, como consumidor, é claro que eu também não gosto de ficar horas e vários dias insistindo, mas eu também entendo que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque não é uma situação de normalidade. Em relação à questão dos processos judiciais, esse é um tema importantíssimo, Maurício, e que daria uma entrevista sozinha, a gente poderia ficar 1 hora falando só disso. Porque o que acontece no Brasil hoje? Algumas companhias aéreas nos mostram números de que, em alguns casos, 80% dos processos judiciais estão no Brasil. E o que isso significa na prática? Significa que as empresas, para operarem no Brasil, têm um custo maior gerado por esses processos judiciais, por muitas vezes questões de danos morais muito superiores ou que nem ocorrem em outros países que seguem os tratados internacionais, e aí isso acaba gerando um custo muito alto. No final, quem é prejudicado é a coletividade, são os consumidores, porque as companhias ou têm que aumentar o valor da passagem para suportar esse custo, ou deixam de ter voos no Brasil mesmo. A gente viu um movimento nos últimos 2, 3 anos de companhias ultra low cost, que são aquelas companhias que oferecem muito pouco conforto, mas, por outro lado, são muito competitivas no preço da passagem,
Eu não estou falando aqui que elas foram para a Dinamarca, para a Noruega, para a Suíça, não. Elas foram para a Argentina, para a Colômbia, para o México, o Peru e não se estabeleceram no Brasil. E não temos dúvidas de que uma das razões é esse alto custo das judicializações. Em torno de 1% do custo das empresas já gira em torno de condenações judiciais e outros 1% em torno de acordos extrajudiciais. Num mercado que as margens são muito, muito estreitas, isso nós estamos falando em muito dinheiro, em torno de 300 milhões, 500 milhões. Para 2020, a previsão era acima de 500 milhões. Então, é claro que no momento de coronavírus, que nós tivemos impacto em vários contratos entre passageiros e empresas aéreas, infelizmente, há uma expectativa de aumento. Mas talvez também seja uma grande oportunidade para as autoridades, para o judiciário, para o governo, discutir esse assunto, porque o Brasil tem muito mais ação judicial que outros países. E porque isso, e quem isso acaba prejudicando. Uhum. E só para tirar uma dúvida minha, que eu realmente não entendo desse montante. O senhor falou de 500 milhões para o ano de 2020, que seria o custo que as empresas aéreas teriam com a judicialização de processos. É isso? E aí, quando a gente está falando disso, desses 500 milhões, a gente fala de todas as empresas, de uma empresa só, é o custo anual, esse montante se refere ao quê, exatamente? Não, esses 500 milhões é referente a todas as empresas que operam no Brasil. Só para dar uma outra ideia, é o custo que elas teriam com as condenações judiciais. Só para dar uma outra ideia de número, em 2018, nós tínhamos em torno de 60 mil ações judiciais. Em 2019, esse número já passou para mais de 100 mil. Então, assim, o que nós temos visto e que preocupa muito a todos os especialistas é um aumento significativo do número de ações judiciais no Brasil. E aqui, em momento algum, eu estou dizendo que o serviço no Brasil é perfeito ou que não pode melhorar. Sempre pode melhorar. O que nós não vemos é uma discrepância entre o serviço que é prestado no Brasil com o serviço que é prestado em outros países. Pelo contrário, muitas vezes as companhias aéreas aqui têm melhores índices de pontualidade, extravio de bagagem, e mesmo assim o volume de judicialização aqui é muito maior. Tem um exemplo que eu considero assim, que define bem o cenário de judicialização do setor aéreo no Brasil, que é um dado divulgado por uma companhia aérea americana. Ela opera em torno de 5 mil voos por dia nos Estados Unidos, e durante o ano todo ela tem em torno de 200 processos envolvendo o consumidor. Essa mesma empresa, que opera 5 mil voos por dia lá nos Estados Unidos, opera apenas 5 voos por dia no Brasil. E durante o ano ela tem mais de 2 mil processos. Então, assim, como que você justifica isso? Não tem uma explicação simples, mas não faz sentido que a mesma empresa que presta o mesmo serviço tenha muito mais ações judiciais no Brasil. É uma questão que realmente precisa ser discutida aí por todos os tomadores de decisão. E o PROCON, como é que ele entra nessa história? Porque o que eu já ouvi de relatos de pessoas que inclusive moram nos Estados Unidos, né, brasileiros que residem lá e que têm o hábito de vir para cá nas férias, é que as empresas aéreas lá nos Estados Unidos, elas fazem o que elas querem e o consumidor é sempre deixado de lado. E não adianta, esses relatos que eu ouvi, eu mesmo rebati e falei, mas não cabe se defender na justiça, porque aqui no Brasil você se defende na justiça, é muito comum. E, em geral, as empresas têm prejuízo com isso, realmente. Mas essa pessoa que residia nos Estados Unidos me respondeu, nem adianta, porque não vai ganhar. As empresas lá, elas sempre se livram. Então, como que se busca um meio termo disso, né? Claro, não prejudicar a empresa, mas também não prejudicar o consumidor, porque o consumidor, no fim das contas, é o lado mais fraco, né?
Não, sem dúvida, eu acho que essa é uma constante busca de equilíbrio. E aí, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes e em torno de 100 milhões de passageiros, ou seja, um índice aí de uns 300 milhões de habitantes e mais de 700 milhões de passageiros, dá um índice aí de 2,3, 2,5. O que nós queremos? Qual mercado nós queremos? Porque, por um lado, nós queremos mais empresas, mais concorrência, e, por um lado, nós queremos mais direitos, mais conforto, e que isso acaba, de alguma forma, se traduzindo em mais custo. Nesse sentido, eu acho que tem que ter sempre essa busca pelo equilíbrio. Eu discordo dessa afirmação que nos Estados Unidos a empresa faz o que quiser com o passageiro. Eu, inclusive, fiz o meu mestrado em Direito lá em 2014, estudei Direito Aeronáutico, Regulação do Transporte Aéreo. Eu acho que a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que lá o contrato realizado entre passageiro e companhia aérea ele tem um peso muito maior. Então, por exemplo, se tiver no contrato que o passageiro tem direito a algo, ele terá direito e muitas vezes a própria companhia segue, não precisa nem judicializar. Por outro lado, se não tiver no contrato que ele tem direito, ele não tem direito. Uma situação, por exemplo, que nós temos no Brasil, que é muito diferente do restante do mundo, é assistência material em caso de fechamento do aeroporto por mau tempo. O avião não pode decolar, graças a Deus não pode decolar, né, porque é uma questão de segurança, porque está chovendo, porque não pode fazer aquele voo dentro das normas de segurança, e aí a companhia aérea tem que arcar com todo aquele custo. Maurício, o que nós temos que entender é o seguinte: quando um passageiro entra com uma ação por danos morais, porque o voo dele atrasou 2 horas e em alguns casos ganha, tudo bem, aquele passageiro nós podemos considerar que foi beneficiado. Mas esse custo a mais, ele prejudica todos os outros passageiros, porque no final das contas, quem paga isso somos todos nós. E como eu disse, não só paga com valor, paga com não ter empresa ultra low cost no Brasil. O que eu sempre digo é isso. Alguém que eu digo assim, e não é querendo aqui polemizar, mas todos os tomadores de decisão, governo, Congresso, ANAC, Secretaria Nacional de Aviação Civil, PROCON, por que as empresas ultra low cost estão indo para outros países da América Latina e não vieram para o Brasil? Isso é bom para o Brasil? Eu, pessoalmente, entendo que não. Uhum. Então, continuando, só mais uma pergunta em relação a isso e continuando, mantendo essa comparação Estados Unidos e Brasil. O que os Estados Unidos fazem que o Brasil, na visão do senhor, poderia fazer também para buscar esse equilíbrio e, no fim das contas, trazer ou ampliar a operação dessas outras empresas? O que falta para a gente que eles fazem, por exemplo? Não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação a outros países desenvolvidos, como os países da Europa, Austrália, Canadá, etc. O que eu acho que falta no Brasil é a gente fazer uma real discussão de custo. E a gente tem muita dificuldade de fazer essa discussão. Porque toda vez que você vai falar em custo, parece que você está defendendo a empresa aérea e não o mercado. E o que eu sempre digo? Em momento nenhum eu estou dizendo, vamos aqui ajudar a companhia aérea a ganhar dinheiro. Não é isso. Claro que também nós não podemos ter a companhia aérea tomando prejuízo o tempo inteiro, porque senão daqui a pouco não vai ter companhia aérea e nenhuma nova companhia aérea vai se estabelecer no Brasil. Mas o que eu digo vamos olhar os custos em relação ao mundo. O Brasil não pode ter o combustível mais caro do mundo, não pode ter o maior número de judicializações do mundo, não pode ter, em alguns quesitos, o custo mais alto do mundo. É só isso que eu defendo. As autoridades do setor têm que se reunir para fazer uma discussão transparente sobre essa questão de custo no Brasil. Os custos têm que estar alinhados ao restante do mundo, porque senão vai continuar acontecendo o que vem acontecendo nos últimos anos. Nós não temos novas empresas se estabelecendo no Brasil, nós não temos empresas ultra low cost fazendo voos domésticos no Brasil. Sim, concordo com o senhor, os custos eles são muito altos, né? E uma das coisas que impactam muito as empresas aéreas é o preço do dólar, né? Porque tem despesas, combustível.
Enfim, uma série de coisas. E uma das coisas que se diz nessa época de alta do dólar é as pessoas vão viajar dentro do Brasil, fazer voo doméstico. De fato, só que o voo doméstico também é muito caro. Experimenta comprar uma passagem para o Nordeste. O preço é muito elevado se você não se programar com uma certa antecedência. Então, uma das alternativas que eu escuto para baratear o preço das passagens aéreas é fazer a concessão de aeroportos e, por meio da concessão, também atrair mais essas empresas. Eu queria perguntar para o senhor em que pé que está agora no meio dessa pandemia, dessa crise toda que a gente está vivendo, em que pé que está a concessão de aeroportos? Esse é um processo que começou em 2011, das concessões de aeroportos, e principalmente os aeroportos ali das 3 primeiras rodadas, que é São Gonçalo do Amarante, em Natal, Brasília, Campinas, Guarulhos, Confins e Galeão, já sofreram muito uma queda de demanda na crise ali de 2016. Só para dar alguns números, em 2016 nós já tivemos uma queda na demanda doméstica, por exemplo, em torno de 6%. E tivemos também queda na demanda internacional. E as companhias, para se adaptar a isso, obviamente diminuíram o número de voos, diminuíram a oferta de assentos numa proporção parecida. E aí esses aeroportos que já tinham tido uma perda de demanda, uma perda de receita em 2016, 2015, agora estão sendo mais impactados ainda, porque, como nós dissemos aqui no início, a aviação no Brasil se reduziu a praticamente 9% dos voos domésticos. Então, esses aeroportos estão sendo fortemente impactados, e aí o que se espera agora é uma onda de pedidos de reequilíbrio, até porque os contratos de concessão estabelecem que nesses casos de força maior, porque, Maurício, se o Covid-19 não for força maior, nós não sabemos o que é, né? Uma situação totalmente de exceção. Então, o contrato prevê que nesses casos de força maior, o risco ele é do poder concedente, é do governo. O desafio vai ser, então, definir qual o valor desse reequilíbrio econômico-financeiro, né? E aí, com certeza, os técnicos da ANAC, que é quem gerencia o contrato, já estão trabalhando para definir alguma fórmula, até porque nós estamos entrando aí no auge da crise, mas o prejuízo, considerando a queda de demanda esperada aí para o restante do ano, ele deve se prolongar, né? Não vai ser uma coisa só de um mês. O corona vai continuar gerando prejuízo no setor. Uhum. Os contratos, então, eles vão ser reequilibrados, né? Eu não posso afirmar isso, né? A expectativa é que sejam, porque os contratos prevêem que, em situações de força maior, esse risco é do poder concedente, é da União, não é do concessionário. Diferente do que foi em 2016. Durante a crise econômica, teve queda de demanda, e a queda de demanda por si só é risco da concessionária. Mas esse, na minha opinião, é um caso de força maior, claro. Uhum. E novas concessões também imagino que fiquem paradas, né, por enquanto. Já foram 5 rodadas. Nós estávamos aí no meio do processo da 6ª rodada. Recentemente a ANAC realizou a audiência pública e a previsão era de, até no final do ano, fazer um novo leilão de vários aeroportos em bloco, igual ao modelo da última rodada. O que eu tenho visto o Ministério divulgando e o próprio ministro Tarcísio Freitas dizendo é que os investidores continuam interessados, então o processo continua, a 6ª rodada vai acontecer, o que talvez tenha que ser alterado são alguns prazos, então provavelmente não aconteça esse ano, passe para o ano que vem, porque, por exemplo, alguns aeroportos tinham que fazer as suas auditorias, né, a due diligence nos aeroportos, em alguns casos até em loco. Isso não tem como ser feito, porque nós estamos vivendo essa época de isolamento social, não só no Brasil, como no restante do mundo, e aí talvez esses prazos tenham que ser alterados. Certo. E, bom, a gente já está falando há bastante tempo. Eu queria perguntar para o senhor se ao longo da entrevista houve alguma coisa que eu deixei de perguntar para o senhor e que o senhor gostaria de dizer, que acha importante.
Não, o que eu entendo que nós temos que ficar atentos é nesse sentido de garantir a continuidade do transporte aéreo no Brasil. Porque é um setor que não só representa 2% do PIB, mas é muito importante para outros setores. Como é que na retomada da economia, se nós não tivermos mais voos no Brasil, o que é uma situação obviamente muito exagerada, mas se nós tivermos uma quebra de uma companhia ou uma redução muito drástica, isso também vai impactar muito na retomada da economia. Então, por isso, eu acho que nesse momento é muito importante que os técnicos do governo estejam atentos para garantir a sobrevivência das companhias aéreas e das empresas que prestam serviço para as companhias aéreas. Nos Estados Unidos mesmo, o Congresso aprovou, em torno de 2 semanas, um pacote de 52 bilhões de dólares para o setor aéreo. Certo. E agora caminhando já para a parte final, a gente, ao fim de todas as entrevistas, faz algumas perguntas, basicamente um bate-bola. Perguntas rápidas, mais de sim ou não. A primeira delas elas, só rapidamente um parênteses, elas não têm a ver com aviação. São perguntas gerais, sim ou não, basicamente. A primeira delas é se o senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê. Sim. É a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Não. É a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Sim, com certeza. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Contra. É a favor ou contra o projeto da escola sem partido? A favor. É a favor ou contra a redução da maioridade penal? Contra. É a favor da redução do número de deputados no Congresso Nacional? A favor. A favor ou contra o sistema de capitalização? A favor. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Não tenho opinião formada sobre isso. Tá. E aí agora a última pergunta, que ela é um pouco maior, é o seguinte: o Poder 360 ele completa 5 anos agora, nesse ano de 2020. Ele é um veículo de comunicação que pratica jornalismo profissional de forma independente dos pontos de vista editorial e financeiro. E aí eu pergunto para o senhor, qual que é a importância de veículos assim para a prática do jornalismo no Brasil? São extremamente importantes para que as pessoas continuem informadas e informadas com qualidade, com jornalistas técnicos que entendem dos assuntos que estão falando e permitam uma transparência de tudo que está acontecendo no Brasil, tanto na política quanto no mercado. Doutor, muito obrigado por receber a gente, né, digamos assim, na sua casa, nessa época difícil de pandemia. Eu agradeço muito ao senhor pela atenção e pelas explicações sobre o setor aéreo. Foi um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, Maurício, o prazer foi todo meu. Até a próxima.